Um caso que eu queria trazer muito para vocês. Sempre que eu vou gravar sobre esse caso, pode ser um short, pode ser o que seja, sempre dá alguma coisa de errado. A última vez que eu tentei gravar um short sobre esse caso, o Douglas acabou perdendo os shorts. Então, ó, senhor Paulo César Farias, esteja onde estiver, eu só tô falando o que aconteceu, tá? Espero que você esteja bem. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Bem, vou pedir aqui para vocês curtirem, compartilharem, se inscrevam no canal. Estamos quase chegando a 500 inscritos, falta pouquinho. E ativa o sininho aí para você receber as notificações que às vezes a plataforma não envia para todo mundo. Ano que vem fará 30 anos desse caso que eu gosto, acho que da história criminal brasileira. É um dos casos que mais me deixa, assim, impressionada, porque envolve política. Se envolve política, muitas vezes acaba envolvendo corrupção. O Brasil sabe disso. Envolve assassinato. Envolve perícia. O que a perícia é capaz de descobrir quando ela é muito bem feita. Bom, vamos lá. Os mais novos, de repente, saibam um pouco por cima, tá? Esse caso é de 96, a grande explosão dele foi em 96, mas ele começa aí em 1989, que é o caso do senhor Paulo César Farias, para quem não conhece, o famoso PC Farias. A primeira eleição direta brasileira, né? Porque teve aí o falecimento do Tancredo, assumiu José Sarney, um ex-militar, né? Aí fica aquele negócio meio estranho. Aí em 1989 houve aí as eleições para presidente. Na época, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Deu o Collor, né? E o Collor trouxe aí com ele, na equipe dele, a Zélia Cardoso de Mello e o PC Farias, que é o protagonista da nossa história. Era um homem muito inteligente, tesoureiro aí da campanha do Collor. Durante um tempo, ficou ali, né, na campanha do Collor. Collor se elegeu. Para quem viveu aquela época, sabe o que o governo Collor fez. Confiscar as poupanças, né, foi a primeira coisa. Imagine você ter lá um valor seu que você guardou a tua vida inteira e de repente você não ter mais. Se acordar sem as suas economias. Foi praticamente o que aconteceu aí em meados dos anos 90 com o governo Collor ainda. Muito bem, se estoura aí o impeachment contra o Fernando Collor. Ele, muito esperto, prefere renunciar do que sofrer o impeachment em si. Só que tinha um senhor chamado PC Farias que sabia de muita coisa. E o que acontece? Muita coisa, assim, caiu em cima do PC. Né? Corrupção, tem o caso aí, o caso Morcego Negro, que tem até uma minissérie que eu vou procurar, vou assistir e vou trazer aqui para vocês. Se vocês já assistiram, por favor, comentem comigo, porque segundo meados está na Globoplay. Eu fucei a Globoplay de ponta cabeça e não achei, gente. Eu sei do que se trata aí o caso Morcego Negro, mas é interessante que vocês também pesquisem, tá? Mas, até mesmo que se eu ver a minissérie e for falar do caso, esses não vão assistir, então não é vantajoso. Porém, né, o PC ele começou a ser procurado pela polícia pelos crimes de corrupção e diversas outras coisas que ele era mestre. Sumiu, né? Foi encontrado, se eu não me engano, na Tailândia. E ele deu uma entrevista pro Cabrini. E uma coisa que eu achava muito interessante no PC Farias, mesmo eu tendo 10, 11 anos na época, né? Que o grande fato aconteceu em 96. O impeachment já tinha acontecido, mas o fato aí que ceifa a vida dele aconteceu em 96. O impeachment é de 92. O próprio Cabrini fala isso, né? Em entrevista, num podcast. Ele falava muito bem. E você olhava aquela imagem daquele homem não muito alto, careca, com bigode. Você falava, esse tiozinho aí deve ser chato, total.
Gente, não. O PC Farias, ele tinha uma lábia e uma gentileza que o próprio Cabrini falou, ele me recebeu de um jeito. Mas, por favor, eu quero que você realmente faça suas perguntas, converse, tá. Ele falou que ele se sentiu seduzido pelo PC Farias. E quando eu falo pra vocês seduzido, não é um seduzido amorosamente falando, tá? É um seduzido aquela pessoa que parece ser muito simpática e muito boa praça. E é uma lábia que muito político tem, e ele tinha uma maestria nisso. Tirando que ele é de Maceió. E ele tem toda uma história aí de crescimento de vida, gente. E de inteligência. É preso. Depois, como o Brasil sai da cadeia em algumas condições aí, o PC, ele namorava uma moça mais nova que eles, chamada Susana Marcolin. Tudo bem, eles estavam ali na casa deles de praia, uma praia em Maceió também. Fomos surpreendidos com notícias populares, com uma capa horrenda com ele e a Susana sem vida na cama, um estado assim deplorável, que eu não vou falar aqui no YouTube, porque a plataforma não vai gostar dos detalhes. Se bobear, gente. Não tô falando, vai lá procurar. Mas quem quer? A grande locadora chamada internet deve ter ainda essa capa. Em 96 eu ia fazer 11 anos, ou já tinha feito 11 anos. E eu me lembro de ter ficado assim. Que? E eu acompanhava muito com meu pai, perfeitamente, né, de todos os escândalos que ele estava envolvido. E eu fiquei, gente, mas como assim? Todo o Brasil ficou, como assim? Qual foi a causa-morte inicial, né? O perito do caso foi o Ricardo Molina, para quem não recorda. Gente, falaram que foi o chamado crime passional. O que é crime passional? É quando duas pessoas têm um relacionamento e a outra vai e ceifa a vida da outra por ciúme ou outras coisas, né? Ou era, né? Porque, gente, pelo amor de Deus. Enfim, como era chamado nessa época? Como foi a dinâmica dada aí, né? Pelo perito? Que o PC estava deitado, a Susana pegou uma arma, atirou primeiro nele, depois tirou a própria vida. E, gente, houve o enterro e tudo mais, e a perícia ali batendo nessa tecla que foi isso que aconteceu. Só que a família da Susana ficou indignada com isso, falou, ela não faria isso. E no laudo da necrópsia, se eu não me engano, a família teve acesso a um documento que saiu ali da investigação. E eu acho que não só a família, acho que o Brasil inteiro. Falando da... Escutem bem como a perícia pode ser fantástica e como a perícia pode se calar mediante algumas situações. Claro que tem profissionais, né? Como eu falo sempre, eu sou muito fã da doutora Rosângela Perita, entre outros aí que eu acompanho. Mas, enfim. Falaram que a Susana tinha 1,67 m e que o PC também tinha 1,67 m, 1,68 m, mais ou menos nessa altura, né? Só que, gente, em balística, ou seja qualquer outra informação de como aconteceu um fato criminoso, a altura, sim, a altura, dependendo do que acontecer, é importante. E a família viu aquilo e falou, gente, é impossível. A Susana, ela era uma mulher de porte mignon. Ela tinha 1,58 m, 1,57 m de altura. Peraí, vamos pensar assim. A perícia errar 1 centímetro, vamos lá. Eu tenho 1,59 m. Colocar que eu tenho 1,60 m, arredondar para cima ou arredondar para baixo, é aceito. Agora, como você erra exatos 10 centímetros de altura? Ah, foi erro de digitação. Ah, gente, pelo amor de Deus, então refaça ali o documento. Porque 10 centímetros de altura é muita coisa. Nas fotos que a Susana tinha com o Paulo César Farias, dava para perceber, mesmo ela de salto, ela não era do tamanho dele.
Lembrando que ele também não era um homem tão alto. Peraí, tem alguma coisa de errado? Gente, foi uma briga conseguir fazer exumação dos dois, que sim, já tinham sido enterrados. Uma coisa que também não vou... Gente, eu falo que eu não vou recomendar, mas eu já vi, e quem gosta de perícia não tem jeito. Vai lá e fuçar, às vezes, onde não deve. Mas se você é sensível a esse tipo de conteúdo, passe do outro lado do mundo, porque você vai ficar sem dormir à noite. Você vai ficar chocado. Eu procurei, na época ela foi disponibilizada, tá? Tem no YouTube, eu acho que ainda tem, é um pouco longa. Fazendo aí, né, a necrópsia da exumação dos cadáveres. E tem realmente coisas que eu não vou falar, o cadáver já estava ali num avançado estado de decomposição. O que se descobre? Aqui perto da traqueia, um ossinho muito fininho do corpo da Susana quebrado. E segundo os peritos, né, e o médico legal que refez ali tudo, aquele ossinho, ele só é quebrado se alguém pegar e apertar o teu pescoço, apertar essa sua região aqui. E, gente, para pra pensar, qual pessoa... Vamos supor que ela tivesse mesmo a altura do PC. Mas qual pessoa iria conseguir manusear uma arma de fogo com o osso aqui quebrado, a dor que essa pessoa sentiu? Provavelmente essa pessoa, ou ela veio a óbito rapidinho, por algum motivo, né? Ou essa pessoa desmaiou. Então, o que se subentendeu ali? Que a Suzane, ela foi pega pelo pescoço. E alguém praticamente quebrou esse ossinho dela aí, né? E aí começam... Olha só como são as coisas. Ai, achamos que não foi ela. Óbvio que não foi ela. Até mesmo depois foram ver lá posição do objeto usado para ceifar a vida dos dois. Vocês sabem muito bem o que eu não vou ficar repetindo o nome. E um bando de outras coisas que nunca chegaria nela. Teve algumas investigações que falaram o seguinte, só se ela estivesse flutuando. Aí sim ela conseguiria ceifar a vida dele. E depois ceifar a própria vida. Pois muito bem. Aí, gente, foram se passando o tempo. E antes disso, detalhe, que eu gostaria de reforçar. Lembra que eu falei para vocês que o PC falou, eu não vou levar a culpa sozinho? Logo depois, ele aparece aí sem vida, junto com a namorada. Muitas vezes, essa namorada, ela estava no dia errado, no lugar errado. Né? Mas, enfim. Depois disso, 3 suspeitos, ali, seguranças, que faziam, né, segurança particular do PC, ex-policiais militares, eles foram levantados aí, né, como principais suspeitos do crime e tudo mais. Só que, galera, vamos fazer uma conta. O fato é de 96. Até se conseguir uma exumação demorou um tempinho aí. E essas pessoas foram levantadas lá com suspeita porque, não ouviram tiro, aquela velha história de sempre. Vocês sabem quando eles foram para júri popular? Em 2013. Faz as contas, gente. Eu não sou a rainha da matemática. Mas eu sei que faz aí, né, 96, 2013, 17 anos. Se eu tô errada, a gente errou aqui o cálculo. 2 letristas, né? Somos letristas. Mas 17 anos. E vocês acham que acabou em 2017? Em 2017? Em 2013, aliás? Não, é que eu falei 17 anos, confundi. O caso terminou com os suspeitos inocentados. Porque não tinha prova. E isso em 2019. Gente. 25 anos. Uma coisa que eu não quis falar no início do vídeo, e para justamente acrescentar isso agora.
o poder que a política tem de sumir com quem foi culpado. De sumir. Ah, Rita, mas pegaram lá os 3 e eles foram inocentados. Tudo bem, mas vocês acham realmente que foram os 3 que foram lá? Ah, vamos lá pegar PC. Lógico que tinha grandes nomes da política brasileira envolvidos nisso, minha gente. E olha, você pesquisa sobre o caso, você escuta muita coisa a ser falada, muita coisa às vezes que não tem a menor coerência sendo dita. Mas nós, como bons, não só como bons brasileiros, mas a gente sabe muito bem como funciona a corrupção. E todo lugar, né, tem gente desonesta. Deram um jeito de calar a boca dele, porque ele disse que ele não iria pagar sozinho. Ele falou, eu não vou pagar sozinho. Quando ele disse isso, gente, ele estava assinando o decreto de fim da vida dele. E olha só. Gente, barulho de sei lá o quê. 29 anos se passaram e 30 ano que vem e ninguém pagou por nada. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Foi queima de arquivo ou foi queima de arquivo? Bom, cada um com a sua teoria de queima de arquivo. Galera, eu vou dar uma encurtada aqui na despedida porque tá tendo obra aqui do lado, furadeira, wherever, sei lá o que hell que é. Lembrando, se inscreve, quase 500 inscritos, gente, tá muito pertinho. Compartilha, comenta aí a sua teoria da queima de arquivo. E ativa o sininho, né? Pra sempre você ficar informado. Rede social, me segue, ok? E eu devo ter uma rede social? O que você acha? Você me acompanharia? As malcaratices de Edith Piaf. Não. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Desculpa pelo barulho, né? Mas é o único tempo que a gente tem pra gravar. Tanto que eu tô até de cabelo molhado, mas isso aí vocês não reparam. Um beijo pra quem ficou até aqui e até a próxima. Agora, pra pensar no meio da gravação, ele é o Kennedy brasileiro. Não, eu ainda acho que o Juscelino Kubitschek é o Kennedy brasileiro. É outro bom caso, então. Eu ainda acho que é ele.